Dizem que as pessoas em pecado ficam presas na fenda proveniente de um raio, enquanto as de alma pura atravessam-na incólumes. Fendido, de alto a baixo, o monólito, com outras curiosidades, no Espírito Santo, tem sua lenda. Certa vez, quando a região estava ainda coberta de mata virgem, desciam de Minas os capitães de entrada, seguidos de escravos, para a abertura de caminhos que permitissem o transporte de carne, toicinho e outros produtos mineiros para o litoral. Um avarento, dentre esses pioneiros, resolveu ocultar na base da rocha moedas de ouro, pepitas e algumas pedras preciosas. Mas, receando que um escravo descobrisse o motivo de seu reiterado afastamento, sempre no mesmo ponto, meteu-lhe uma golilha e, numa corrente de alguns metros, o prendeu à cauda de sua montaria. Acordado e exausto, porque o ferro não lhe permitiu repouso, à noite o negro invoca a Santa Bárbara que o socorresse, que o livrasse daquele senhor desumano. Era uma devoção divulgada em Minas, desde que os lusitanos afluíram para a zona do Casca, famosa como Aurífera. No tormento, o escravo rezava, confiante no poder de sua protetora, quando se arma inesperada tormenta, ao passo que mão invisível lhe tira os ferros e o afasta do lugar. Súbito, um raio, caindo no rochedo, parte-o de alto a baixo e soterra a fortuna acumulada na sua base. Aturdido, o avarento corre em busca do seu tesouro, procura transpor a brecha ainda ardente e desaparece no abismo. Reza a lenda da lenda que Santa Bárbara livrou o negro das correntes e devolveu com a força de um raio todo o tesouro que pertencia às Minas Gerais. O calor do raio fez a fusão das moedas, das pedras preciosas e pepitas de diamante, transformando tudo em minério de ferro, que hoje insiste em deixar as terras mineiras rumo ao mundo, mas ainda pelos trilhos capixabas. Se a avareza do capitão de entrada causou mal ao escravo, hoje a avareza da indústria causa mal a toda a população capixaba, que, sem escolha e sem quem a livre da tormenta da poluição do ar, só resta a ela pedir a Santa Bárbara dos Negros que livre os nossos ventos da poeira negra que destrói os nossos pulmões.
para fazer com que os produtos mineiros chegassem ao Espírito Santo, foram utilizados serviços de escravos, animais e carroças. Hoje, com a ferrovia Vitória-Minas, todo esse transporte foi muito facilitado. Obviamente, para que fosse possível essa forma de transporte, houve muita interferência nas margens, que seria a ferrovia. Surgiram cidades, vilarejos, formas e tipos variados de trabalho. Propriedades foram modificadas. Surgiram diferentes tipos de comércio e indústria. Com o nascimento da ferrovia à margem do Rio Doce, esse rio também sofreu transformações que, por consequência, modificou a vida de comunidades ribeirinhas. Mas, para falar sobre a importância da ferrovia Vitória-Minas, vamos ouvir um professor, pesquisador e apaixonado pelo tema ferrovias, o doutor professor Rodrigo Alvarenga Rosa, do Departamento de Engenharia de Produção da UF. Bom, no contexto da Estrada de Ferro Vitória-Minas, é legal conhecer que ela foi criada aproximadamente em 1904 e ela não foi criada para minério. Ela foi uma ferrovia criada para a carga geral, principalmente o café que iria ser produzido, o desmatamento, que na época era uma coisa natural para a ocupação do solo, então exportava a madeira, importava os imigrantes, se assim a gente pudesse dizer, que era a entrada para o interior do estado e para Minas Gerais, e a produção de café, a partir do desmatamento que iria ser feito, seria exportado para as ferrovias. Aproximadamente uns 20 anos depois, 30 anos depois, descobriu-se a mina de minério em Itabira, a ferrovia muda o seu traçado e vai buscar esse minério lá, ela é adquirida pela Itabira Iron Ore Corporation e se torna então uma ferrovia eminentemente de minério. Na década de 50, Getúlio Vargas então compra toda essa parte da Itabira Iron Ore e da companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas e transforma na Vale do Rio Doce. Por muitos anos essa ferrovia ficou totalmente centrada no minério de ferro, porque a Vale foi, e com certeza continuará sendo uma excelência na área de prospecção de minério de ferro. No entanto, agora, há uns 10 anos para cá, principalmente após a desestatização em 1996, a Vale, comprando as outras ferrovias, que é a Ferrovia Centro-Atlântica, volta a ser o que originalmente foi criada para ser, uma ferrovia de carga geral, escoando principalmente a produção agrícola do interior para os portos do Espírito Santo. E isso é muito interessante notar, esse crescimento da carga geral. E principalmente agora, no momento de queda das exportações para a Ásia de minério, a carga geral volta a tomar uma força tão grande. E isso é tão relevante que a Vale dividiu suas atividades, colocou a Estrada de Ferro Vitória-Minas dentro de um contexto de logística e criou uma empresa chamada Vale Logística Integrada para justamente fazer essas operações. Então hoje, se Minas Gerais existe, Espírito Santo existe, é por conta da Vitória-Minas. Na realidade, ela é Vale do Rio Doce, porque antigamente não se tinha tecnologia. Então se construía as ferrovias e a rodovia margeando o rio, que era uma garantia que você não ia perder o percurso, porque você não tinha GPS, não tinha satélite, não tinha nada disso. E era mais fácil também para levar o material pelo rio para a construção. E isso permanece, apesar das várias modificações de traçado, com a evolução do próprio material rodante, velocidade dessa ferrovia. E tem uma função social extremamente importante, que é a única ferrovia do Brasil que tem um trem diário nas duas direções, Belo Horizonte-Vitória e Vitória-Belo Horizonte. No norte, existe um trem por dia em cada sentido. Então, a única ferrovia que oferece trem nos dois sentidos e todos os dias, final de semana, feriado, é a Vale, que ainda é um transporte extremamente utilizado e vive cheio. Então, é uma função social muito grande.
se a gente pensar na forma como nós optamos para fazer esse trabalho, na verdade já constitui uma ação cultural. Isso é verdade, porque a gente pode aprender através das nossas experiências com o trabalho de campo, visitamos o Museu da Vale, visitamos o Parque Botânico, até a questão mesmo da produção da lenda. Então a gente vai poder carregar aí uma bagagem cultural muito grande e um grande aprendizado com esse trabalho nosso sobre a produção da lenda. A viagem também que fizemos a Colatina, ela foi muito gratificante, que conhecemos histórias lá, a questão das vilas também ali ao redor, que vimos a transformação da região ali e todo o seu contexto sociocultural também. E além da questão econômica do transporte pela ferrovia, as relações sociais, conhecendo novas pessoas e agregando novos conhecimentos, tudo aquilo que a gente aprendeu durante o seminário de ação cultural. Acho que também nosso convívio, né? A gente conviveu mais tempo, nos conhecemos mais, todo esse contexto construindo uma ação cultural, certamente. Então nós estamos de parabéns. Surdido, o avarento corre em busca do seu tesouro, procura transpor a brecha ainda ardente e desaparece no abismo. Conserva-se por isso a lenda de que as pessoas em pecado jamais poderão atravessar a brecha singular.